Esta manhã, ouvi a mensagem pela terceira vez. Você está fora dos negócios da família. As palavras estavam gravadas, frias, sem espaço para dúvida. O tom da minha mãe era quase aliviado, como se ela estivesse esperando anos para dizer isso. Eu conseguia ouvir papéis sendo mexidos no fundo, provavelmente os contratos que eles vinham trabalhando sem mim há meses. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone, não de tristeza, mas de outra coisa completamente diferente. Algo que eles não estavam esperando. Liguei de volta uma vez, ouvi tocar 2 vezes, depois desliguei. Em vez disso, mandei um texto com apenas uma palavra. Entendido. Então coloquei meu telefone na bancada da cozinha e sorri pela primeira vez em meses. Eles não faziam ideia do que acabavam de fazer. Sempre me trataram como a filha menos confiável, aquela que não merecia estar nas reuniões importantes. Hoje eles iam descobrir o preço dessa escolha. Era hora de mostrar para eles quem realmente conhecia os negócios da família. Caminhei até meu escritório em casa e peguei o notebook que eu vinha usando para a infraestrutura digital da empresa. O mesmo notebook que eles esqueceram que eu ainda tinha acesso. O mesmo notebook com todas as senhas deles salvas no meu navegador, porque papai nunca conseguia lembrar de nada mais complicado que sua data de nascimento. Abri a pasta segura que eu vinha mantendo há 3 anos, aquela com o nome seguro que ninguém nunca perguntou sobre. Dentro estavam prints, extratos bancários, threads de e-mail e registros de transações que voltavam até 2019. Tudo o que eles achavam que estava enterrado. Tudo que eles assumiam que a filha não confiável nunca seria esperta o suficiente para encontrar. Meu café estava esfriando, mas eu não me importava. Eu tinha trabalho para fazer. E pela primeira vez na minha vida adulta, estava fazendo por mim mesma. Eles sempre disseram que eu não entendia de negócios. Hoje iam descobrir o quanto eu realmente entendia. Era só questão de tempo até as primeiras ligações começarem. Por anos eu aceitei calada ser tratada como a filha problemática. Aquela que não podia ser confiada com informações importantes. Quando eles decidiram me excluir oficialmente, eu não gritei, não implorei. Mas o que eles não sabiam é que a chave que sustentava todo o império estava comigo. Eu conhecia cada conta offshore, cada transferência suspeita, cada documento que eles achavam que estava escondido. Durante todos esses anos, enquanto eles me tratavam como invisível, eu estava prestando atenção em tudo. Anotando nomes, datas, valores, guardando comprovantes que nem eles sabiam que existiam. O cofre digital que eles usavam ainda tinha minha digital cadastrada como administradora. A senha era minha data de aniversário, a mesma que ninguém da família nunca lembrava. Enquanto eles celebravam minha saída, eu já estava 3 passos à frente. A tempestade estava se formando e eles nem desconfiavam. Era só questão de horas até tudo começar a desmoronar. Acessei o sistema às 7h15 da manhã. A tela azul familiar apareceu com o logo da holding que meu avô fundou, décadas atrás. Coloquei minha impressão digital no leitor e digitei a senha que eles nunca se deram ao trabalho de trocar. O sistema me cumprimentou com "Bem-vinda, Helena", como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse parte da família que acabara de me expulsar por mensagem de voz. Naveguei pelos arquivos com a mesma facilidade de sempre, cada pasta organizada do jeito que eu mesma havia estruturado 2 anos atrás. Contratos, balancetes, relatórios fiscais, tudo estava ali na minha frente. Mas o que eu procurava estava numa pasta específica, escondida dentro de outra pasta, protegida por uma segunda camada de senha. A pasta que meu pai achava que só ele conhecia. A pasta com os documentos que nunca deveriam existir. Os comprovantes das transferências para contas em paraísos fiscais. As notas fiscais falsas. Os contratos com empresas fantasma. Tudo arquivado com a organização militar, que meu pai sempre exigiu dos negócios. Tudo documentado perfeitamente para quem soubesse onde procurar. As contas offshore estavam todas ali, organizadas por país e por ano. Ilhas Cayman, Suíça, Luxemburgo.
cada uma com seus respectivos laranjas cadastrados. Laranjas que, por sinal, fui eu mesma que ajudei a cadastrar quando ainda era a filha de confiança. Antes de descobrirem que eu fazia perguntas demais. Antes de decidirem que eu era um risco para os negócios. Copiei tudo para 3 pendrives diferentes e salvei, na nuvem em 2 contas que eles não conheciam. 17 milhões de reais não declarados só no último ano. 23 empresas fantasma criadas entre 2020 e 2023. Contratos fraudulentos com o governo estadual que somavam mais de 50 milhões. Cada documento tinha a assinatura do meu pai, algumas vezes da minha mãe também. Cada transferência tinha sido autorizada pessoalmente por eles. Não havia como negar, não havia como explicar. Era evidência suficiente para derrubar não só a empresa, mas metade dos políticos que faziam negócios com eles. Enquanto eu baixava os arquivos, meu celular começou a tocar. Minha irmã mais velha. Não atendi na primeira chamada, nem na segunda. Na terceira, resolvi atender só para ouvir o que ela tinha para dizer. A voz dela estava tensa, forçadamente doce, do jeito que ela falava quando queria alguma coisa. Helena, a gente precisa conversar. Você sabe que papai não quis dizer aquilo daquele jeito. Eu quase ri. Depois de 28 anos sendo tratada como cidadã de segunda classe na minha própria família, agora eles queriam conversar. Ele disse exatamente o que quis dizer, Carla. E eu entendi perfeitamente. Ela tentou argumentar, disse que eu estava sendo dramática, que sempre fui sensível demais. As mesmas palavras de sempre. O mesmo discurso que eu ouvia desde criança. Toda vez que questionava alguma coisa. Desliguei no meio da frase dela e voltei para o computador. Tinha mais arquivos para copiar, mais evidências para organizar, mais munição para o que estava por vir. Porque isso era só o começo. Eles iam descobrir que subestimar a filha problemática havia sido o maior erro que já cometeram. Às 8h03 da manhã, meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha irmã mais velha, tentando uma segunda abordagem. Ela sempre foi a diplomata da família, aquela que aparecia para resolver as situações quando meus pais não conseguiam lidar sozinhos. Hel, não precisa ser assim. A gente pode resolver isso como adultos. Sua voz estava mais controlada agora, menos desesperada que na primeira ligação. Ela sempre achou que conseguia me manipular com esse tom maternal que usava desde que éramos crianças. Enquanto ela falava sobre resolver as coisas em família, eu estava enviando o primeiro print para o grupo do WhatsApp que incluía todos, os irmãos e meus pais. Uma simples captura de tela de uma transferência de 2,5 milhões para uma conta nas Ilhas Cayman. Data, valor, origem, destino, tudo perfeitamente visível. O silêncio do outro lado da linha durou exatos 15 segundos. Depois meu Deus sussurrado. Depois nada. Ela desligou e imediatamente meu celular começou a vibrar com as mensagens chegando no grupo. A primeira foi dela. Isso é chantagem? Eu respondi simplesmente, não, isso é transparência. O grupo explodiu em mensagens. Meu irmão mais novo perguntando o que estava acontecendo. Meu pai mandando, Helena liga aqui agora. Minha mãe enviando áudios histéricos que eu nem me dei ao trabalho de ouvir. Carla tentando fazer controle de danos, dizendo que eu estava fora de mim e que precisava de ajuda. Sempre a mesma estratégia. Me pintar como a desequilibrada quando as coisas saíam do controle deles. Mandei um segundo print. Este de uma nota fiscal falsa de 3 milhões em materiais de construção que nunca foram entregues. Depois um terceiro, mostrando o pagamento de propina para um fiscal da Receita Federal. Cada imagem que eu enviava era seguida de um silêncio mais longo no grupo. Eles estavam entendendo a dimensão do que eu tinha nas mãos. Não era só uma briga familiar. Não era só uma filha revoltada fazendo drama. Era evidência real de crimes reais que poderiam mandar todos eles para a cadeia. E eu tinha muito mais. Pastas e mais pastas de material comprometedor que eles nem imaginavam que existia. Cada segundo de silêncio no grupo valia ouro.
Eles estavam começando a entender que haviam subestimado completamente a filha menos capaz. Minha irmã me ligou pela terceira vez. Desta vez a voz estava completamente diferente. Sem fingimento, sem diplomacia, só pânico puro. Helena, para com isso? Você sabe o que pode acontecer se essas coisas vazarem? Eu sabia exatamente o que podia acontecer. Por isso mesmo havia passado 3 anos coletando tudo. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me jogarem fora como lixo. Respondi calmamente. Ela começou a falar sobre consequências, sobre a família, sobre o nome que carregávamos, sobre como tudo isso poderia destruir não só meus pais, mas todos nós. Como se eu não tivesse pensado em tudo isso. Como se eu tivesse tomado essa decisão de forma impulsiva. Carla, eu pensei em tudo isso. Pensei durante 3 anos, toda vez que vocês me humilharam em reuniões, toda vez que trataram minhas ideias como piada, toda vez que me excluíram de decisões importantes. Minha voz estava firme, sem raiva, só cansaço. Vocês tiveram 1000 oportunidades de me tratar como parte da família. Escolheram não fazer isso. Agora lidem com as consequências. Desliguei e bloqueei o número dela. Tinha trabalho para fazer. Às 9h17 meu pai me ligou. Primeira vez desde o casamento da minha irmã, há 3 anos. Nem no meu aniversário ele ligava. Sempre mandava a Carla com os parabéns de segunda mão. A voz dele estava diferente, mais baixa, quase humilde. Algo que eu nunca tinha ouvido antes. Helena, minha filha, a gente precisa conversar pessoalmente. Minha filha, engraçado como eu virei filha dele de novo tão rapidamente. De fundo eu conseguia ouvir minha mãe gritando algo como: ela não faria isso com a gente. E alguém mais, provavelmente meu cunhado, falando sobre controle de danos. Eles estavam em pânico. A reunião de emergência já tinha começado e eu nem estava lá. Pela primeira vez na minha vida, eles precisavam mais de mim do que eu deles. Pai, vocês deixaram bem claro que eu não sou mais parte desta família. Por que eu conversaria pessoalmente? Ele tentou argumentar. Disse que havia sido um mal-entendido, que eles só queriam me proteger dos aspectos mais pesados dos negócios. Mentiras em cima de mentiras. Mesmo agora, mesmo com toda a evidência que eu tinha contra eles, ele ainda tentava me enganar. Enquanto ele falava, eu podia ouvir o desespero crescendo na voz dele. Não era preocupação comigo. Era medo do que eu podia fazer com as informações que tinha. Helena, você não entende as implicações do que está fazendo. Isso pode destruir tudo que construímos. Ele estava certo. Podia destruir tudo mesmo, e essa era exatamente a ideia. Pai, eu entendo perfeitamente as implicações. Entendo melhor do que vocês imaginam. Do fundo ainda vinha a voz da minha mãe, agora chorando, dizendo que eu sempre fui a filha mais sensível, que eles tinham certeza que eu não os machucaria assim. Sensível. Sempre voltavam para essa palavra quando queriam me manipular. Como? Se minha sensibilidade fosse uma fraqueza que eles podiam explorar. Vocês têm 10 minutos para decidir se querem conversar como iguais ou se preferem que eu continue compartilhando documentos no grupo da família. O silêncio do outro lado foi completo. Até os gritos de fundo pararam. Eles estavam entendendo que eu não estava blefando, que a filha sensível havia crescido e aprendido a jogar o jogo deles melhor do que eles próprios. Ele tentou negociar pelo telefone. Disse que podiam me dar uma porcentagem maior da empresa, um cargo melhor, um salário que eu nunca tinha sonhado. Todas as coisas que eu havia pedido durante anos e que sempre foram negadas. Agora, quando eles precisavam de mim, de repente, tudo era possível. É interessante como vocês descobriram meu valor exatamente no momento em que precisam dele, respondi. A ironia não passou despercebida por ele. Sua voz ficou ainda mais desesperada. Helena, somos uma família. Famílias passam por problemas, mas sempre se resolvem. Família. A palavra que eles usavam quando queriam alguma coisa, mas que desaparecia completamente quando eu precisava de apoio ou reconhecimento.
Pai, família não exclui membros por mensagem de voz. Família não esconde informações importantes de quem deveria ser sócia. Família não trata pessoas como empregados descartáveis. A cada palavra que eu dizia era como uma lâmina. Eu podia sentir ele se contraindo do outro lado da linha. Vocês têm 5 minutos agora. E a oferta não inclui mais dinheiro ou cargos. Inclui apenas uma conversa honesta sobre tudo que vocês esconderam de mim. Desliguei antes que ele pudesse responder. Chegamos ao escritório ao mesmo tempo. Meu pai estava esperando na recepção. Algo que nunca tinha acontecido antes. Geralmente eu tinha que esperar na sala dele por meia hora enquanto ele terminava coisas importantes. Hoje ele se levantou assim que me viu entrar. Subimos no elevador em silêncio, aquele silêncio pesado de quem sabe que uma conversa difícil está por vir. Quando chegamos na sala dele, ele fechou a porta e se virou para mim com uma expressão que misturava desespero com raiva contida. Você vai destruir tudo, ele disse. Incluindo o nosso nome. Era sempre sobre o nome da família, nunca sobre as pessoas que carregavam esse nome. Abri minha pasta com os arquivos impressos e coloquei na mesa dele. Contratos, extratos bancários, e-mails comprometedores, tudo organizado cronologicamente. Eu só vou mostrar o que vocês realmente são, pai. A destruição vocês fizeram sozinhos. Ele olhou os papéis como se fossem bombas prestes a explodir. E, de certa forma, eram exatamente isso. Bombas que ele mesmo tinha armado ao longo dos anos, pensando que ninguém estava prestando atenção. Ele tentou me convencer com promessas. Carro novo, o apartamento em Campos do Jordão que eu sempre quis, uma porcentagem dos lucros que seria só minha. Até mesmo a viagem para a Europa que eu havia pedido aos 18 anos e que ele negou dizendo que eu não tinha maturidade suficiente. Agora, 10 anos depois, de repente eu era madura o suficiente para tudo. Helena, você sabe que sempre foi minha filha preferida. Você sempre foi a mais inteligente. Mentiras em cima de mentiras. Se eu fosse a preferida, não teria sido excluída das reuniões importantes. Se eu fosse a mais inteligente, não teriam me tratado como incompetente durante anos. Pai, tarde demais para essas conversas. Vocês tiraram de mim o que eu mais valorizava: a confiança e o respeito. Agora vão entender o custo disso. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela que dava vista para o centro da cidade. O império que meu avô construiu, que ele expandiu, e que agora estava prestes a desmoronar pelas mãos da filha que ele considerava descartável. A ironia era quase poética. Você não sabe o que está fazendo, ele murmurou. Eu sei exatamente o que estou fazendo, respondi. Pela primeira vez na minha vida. Saí do escritório do meu pai e fui direto para o carro. Liguei para o contador da empresa, aquele que sempre me tratou com educação, mas nunca me levou a sério. Senhor Roberto, aqui é a Helena. Chegou a hora de entregar a pasta azul. Silêncio do outro lado. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. A pasta que eu havia preparado 3 meses atrás e deixado com ele, com instruções específicas para ser entregue caso algo acontecesse comigo na empresa. Helena, você tem certeza disso? Uma vez entregue, não tem volta. Eu tinha certeza. Absoluta. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na minha vida. Entregue hoje mesmo. E me mande confirmação quando estiver protocolado. Onde... Ele tentou argumentar. Disse que ainda havia tempo de resolver tudo internamente, que não precisava envolver órgãos externos, mas eu sabia que resolução interna significava esconder tudo de novo e me excluir mais uma vez. Senhor Roberto, a pasta azul. Hoje. Desliguei e esperei. 30 minutos depois, recebi a mensagem que eu estava esperando. Entregue à Receita Federal. Recebido e protocolado sob número tal. Foi aí que a avalanche realmente começou. Meu telefone começou a tocar incessantemente. Primeiro minha irmã, depois meu irmão, depois minha mãe, depois meu pai de novo. Eu não atendia nenhuma ligação. Queria que eles sentissem o desespero de não conseguir me alcançar.
O mesmo desespero que eu senti durante anos quando tentava participar das decisões importantes e era ignorada. Fui para um café perto do escritório e pedi um cappuccino. Podia ver o prédio da holding da janela onde sentei. Em menos de uma hora, carros oficiais começaram a chegar. Primeiro uma Hilux preta, depois outra, depois um carro comum que eu não reconheci. Agentes desceram e entraram no prédio. Meu cappuccino estava delicioso, o melhor que já tinha tomado na vida. Enquanto eu saboreava cada gole, meu telefone vibrava com mensagens do grupo da família. Mensagens que eu não lia, mas podia imaginar. O conteúdo: pânico, acusações, tentativas desesperadas de encontrar uma saída. Não havia saída. Não quando a Receita Federal já estava com todos os documentos. Não quando o processo já estava em andamento. Eles finalmente iam enfrentar as consequências dos próprios atos. Às 12h08 recebi um e-mail automático do sistema jurídico da empresa. Assunto: bloqueio de bens. Urgente. Sorri sozinha no café. Eles nunca pensaram que a filha invisível poderia ser o pior erro administrativo que já cometeram. O e-mail detalhava o bloqueio judicial de todas as contas da holding, incluindo as contas pessoais dos sócios. Papai, mamãe, Carla, meu cunhado, todos estavam na lista. Até mesmo meu irmão mais novo, que nem sabia direito como funcionavam os negócios. A única conta que não aparecia na lista era a minha, porque eu havia me retirado formalmente da sociedade 3 meses atrás. Um movimento que eles interpretaram como desistência, mas que na verdade foi estratégia pura. Enquanto eles comemoravam minha incapacidade de lidar com negócios sérios, eu estava me protegendo do que estava por vir. O e-mail também mencionava a necessidade de comparecer à Receita Federal com toda a documentação fiscal dos últimos 5 anos. Documentação que estava espalhada em uma dúzia de sistemas diferentes e que levaria semanas para ser compilada, se é que ainda existisse integralmente. Meu telefone vibrou com uma ligação do escritório de advocacia que representa a família há décadas. Dr. Mendes, o mesmo advogado que me tratava como criança nas poucas vezes que participei de reuniões importantes. Helena, precisamos conversar urgentemente. Você entende que isso pode prejudicar você também? Interessante como agora eu entendia de consequências legais. Quando era para me incluir nas decisões, eu nunca entendia de nada. Dr. Mendes, eu entendo perfeitamente. Inclusive entendo que me retirei da sociedade antes de qualquer investigação começar. Minha documentação está toda em ordem. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente verificando os registros da junta comercial e descobrindo que eu realmente havia formalizado minha saída meses atrás. Helena, mesmo assim, como membro da família. Eu não sou membro desta família desde hoje de manhã, Dr. Mendes. Eles deixaram isso bem claro. Desliguei e voltei a observar o movimento no prédio da empresa. Mais carros oficiais chegando. Funcionários saindo com caixas de arquivo. O império desmoronando tijolo por tijolo. E eu ali, tomando café, assistindo tudo de camarote. Do café, eu tinha vista privilegiada para o drama que se desenrolava no prédio da holding. Às 12h45, vi meu cunhado correndo pela calçada. Tropeçou no meio-fio e quase caiu. 2 diretores da empresa caminhavam atrás dele, um gritando no celular, o outro gesticulando nervosamente. Era como assistir um filme de comédia se não fosse a gravidade da situação. Eles entraram no prédio às pressas, provavelmente direto para a sala de reuniões onde tentariam fazer controle de danos. Controle de danos de uma situação que já havia saído completamente do controle antes mesmo de eles perceberem que havia um problema. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã. O que você quer, Helena? Finalmente a pergunta certa. Não como resolvemos isso ou vamos conversar, mas o que você quer. Eles estavam entendendo que agora eu tinha poder de negociação, que depois de anos sendo tratada como inferior, eu finalmente estava numa posição onde eles precisavam de mim mais do que eu deles. Era um sentimento novo e surpreendentemente bom. Respondi com calma. Quero meu nome de volta. E quero que vocês
Sintam o que é ser descartável. Silêncio no chat por 15 minutos. Depois uma mensagem do Dr. Mendes. Helena, podemos conversar? Há formas de resolver sem envolver a mídia. Mídia. Eles ainda achavam que isso estava sob controle deles, que era só uma questão de gerenciar a informação, fazer alguns acordos, talvez pagar algumas multas. Não entendiam que quando a Receita Federal abre uma investigação desse tamanho, a coisa toma vida própria. Não entendiam que eu havia planejado tudo nos mínimos detalhes, inclusive a parte da mídia. Dr. Mendes, vocês perderam o controle da situação no momento em que decidiram me excluir sem saber o que eu sabia. Agora é só assistir o desenrolar. Mais carros oficiais chegando ao prédio. Desta vez com equipes técnicas, provavelmente para apreender computadores e documentos. Pedi outro cappuccino e me acomodei melhor na cadeira. O espetáculo estava só começando. Em algumas horas, quando os jornais econômicos começassem a receber os primeiros vazamentos sobre a operação, aí sim eles entenderiam que não havia volta. Que a filha sensível havia orquestrado a queda de um império com a precisão de um cirurgião. Às 2h07 da tarde, o site do Valor Econômico publicou a primeira matéria. Operação da Receita Federal. Investiga fraude bilionária em empresa familiar paulista. A manchete ainda não citava nomes, mas qualquer pessoa do setor saberia exatamente de quem se tratava. Minha mãe me ligou. Não atendi. Ela ligou de novo. E de novo. E de novo. 45 chamadas não atendidas até agora. Um recorde. Pessoal, a cada ligação não atendida eu podia imaginar o desespero dela crescendo. O mesmo desespero que eu senti durante anos quando tentava falar com ele sobre ideias para a empresa e era constantemente interrompida ou ignorada. A matéria mencionava valores que chegavam aos 16 milhões em sonegação fiscal, empresas, fantasma criadas para lavar dinheiro e envolvimento de políticos locais. Tudo informação que eu havia fornecido ao jornalista 3 semanas atrás, quando ainda tinha esperança de que minha família pudesse me ouvir e mudar de comportamento. Mas eles escolheram o caminho da exclusão. Agora estavam colhendo o que plantaram. Li a matéria toda, saboreando cada palavra. O jornalista havia feito um trabalho impecável, cruzando todas as informações que forneci com dados públicos e outras fontes. Meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Era um repórter de outro jornal, querendo uma entrevista. A senhora confirma que foi funcionária da empresa investigada? Funcionária. Interessante como até os jornalistas assumiam que eu era só uma funcionária, não uma das sócias fundadoras. Eu era sócia da empresa até me retirar oficialmente 3 meses atrás. Qualquer informação adicional vocês terão que buscar nos órgãos competentes. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Não era hora ainda de dar minha versão da história. Primeiro eles precisavam sentir o impacto completo do que estava acontecendo. Precisavam entender que não era só uma investigação fiscal, mas o desmoronamento completo de uma reputação construída ao longo de décadas. A segunda matéria saiu às 3 da tarde, desta vez com nomes. Família Silva investigada por sonegação e lavagem de dinheiro. Nossa família estava oficialmente na mídia, e não da forma como meus pais sempre sonharam estar. Não como empreendedores bem-sucedidos ou filantropos respeitados, mas como suspeitos de crimes fiscais e financeiros. O telefone continuava tocando. Eu continuava não atendendo. Às 3h22 recebi uma visita inesperada no café. Meu tio Marcos, irmão do meu pai, a única pessoa da família que sempre me tratou com respeito. Ele se sentou na minha frente sem pedir licença, com aquela cara cansada de quem havia passado as últimas horas tentando apagar um incêndio. Helena, eles me mandaram conversar com você. Querem fazer uma proposta. Eu quase ri da situação. Depois de me excluírem completamente, agora mandavam o tio querido para negociar. Como se eu fosse uma criança fazendo birra que podia ser convencida com um doce. Tio, eles tiveram décadas para me fazer propostas. Escolheram me fazer ultimatos. Ele suspirou fundo e pediu um café para a garçonete.
Suas mãos tremiam ligeiramente, sinal de que a pressão estava sendo grande para todos. Helena, você pode sair disso com muito dinheiro. Eles estão dispostos a transferir 40% da empresa para você. 40% de 200 milhões de reais. Era uma fortuna. Mais dinheiro do que eu sonhara ter na vida. Mas havia um problema. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro. Tio Marcos, o dinheiro deles não vale minha paz de espírito. Ele me olhou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Para uma família que sempre mediu tudo em valores financeiros, recusar 80 milhões de reais devia parecer loucura. Helena, pense bem. Com esse dinheiro você pode começar sua própria empresa, pode viajar o mundo, pode fazer o que quiser da vida. Ele estava certo. Podia fazer tudo isso. Mas também podia fazer tudo isso sabendo que havia permitido que criminosos continuassem operando livremente. Que havia sido comprada por dinheiro sujo. Que havia traído todos os princípios que me fizeram coletar evidências durante 3 anos. Tio, eu já pensei bem. Pensei durante 3 anos. A decisão está tomada. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo o açúcar no café sem beber. Provavelmente pensando em como voltar para o escritório e explicar que a proposta havia sido rejeitada, que não havia valor monetário que pudesse reverter a situação. Eles estão desesperados, Helena. Seu pai não consegue nem falar direito desde que soube da investigação. Excelente. Pela primeira vez na vida ele estava sentindo consequências reais dos próprios atos. Às 4h18 meu irmão apareceu no café. Não nos falávamos há 2 anos, desde que ele escolheu o lado dos nossos pais numa discussão sobre minha participação na empresa. Ele se sentou na minha frente com aquela expressão arrogante que sempre teve, como se fosse superior a todos ao redor. Helena, o pai está mal. Você ganhou? Está feliz agora? Ganhou. Como se isso fosse um jogo, uma competição entre irmãos. Como se eu tivesse feito tudo por capricho ou vingança pessoal. Rodrigo, eu não ganhei nada. Eu sobrevivi. Vocês é que estão perdendo algo que nunca aprenderam a dar valor. Ele balançou a cabeça. Aquele gesto de impaciência que fazia, desde criança quando não conseguia o que queria. Dar valor ao quê? Você sempre foi problemática, sempre questionando tudo, sempre criando caso. Problemática por fazer perguntas. Problemática por querer entender os negócios. Problemática por ter opinião própria. E vocês sempre foram acomodados, sempre aceitando tudo sem questionar, sempre fingindo que não viam os problemas. Ele se inclinou na mesa, baixou a voz como se fosse me contar um segredo. Helena, para com isso. A família vai se destruir. A família. Sempre a família quando queriam que eu cedesse. Que família, Rodrigo? A família que me excluiu das decisões importantes? A família que never me consultou sobre nada relevante? A família que hoje de manhã me jogou fora por mensagem de voz? A cada pergunta eu via ele ficando mais desconfortável na cadeira. Ele sabia que eu estava certa, mas admitir isso significaria admitir que todos eles haviam me tratado mal durante anos. Você sempre foi muito sensível para negócios, Helena. Papai só estava tentando te proteger. Proteger. A palavra mágica que justificava toda exclusão, toda humilhação, toda decisão tomada pelas minhas costas. Me proteger de quê? De descobrir que vocês são criminosos? De saber que o dinheiro da família vem de sonegação e lavagem? Obrigada pela proteção, mas eu prefiro a verdade. Ele me chamou de ingrata. Disse que eu não tinha noção do que estava fazendo com a família. Que meus pais me deram tudo e eu estava retribuindo com traição. Eu apenas sorri. Pela primeira vez em anos, sorri para meu irmão sem sentir raiva ou tristeza. Só uma paz profunda de quem finalmente estava fazendo a coisa certa. Rodrigo, isso só começou. E se você for esperto, vai se afastar dos negócios antes que seja tarde demais para você também. Às 5h06 da tarde, minha mãe finalmente apareceu, chorando, maquiagem borrada.
Aquele jeito dramático que ela sempre teve quando queria despertar pena. Se sentou na minha frente sem dizer nada por alguns minutos, só me olhando como se eu fosse uma estranha. Talvez eu fosse mesmo. Talvez a Helena que eles conheciam, aquela que aceitava tudo calada, realmente tivesse morrido hoje de manhã. A gente errou, Helena, mas isso vai acabar com todo mundo. Finalmente uma admissão de erro. Só demorou 28 anos e uma investigação federal para ela conseguir falar essas palavras. Vocês erraram mesmo, mãe. Erraram durante anos. Erraram quando me trataram como incompetente. Erraram quando esconderam informações de mim. E erraram hoje quando acharam que podiam me descartar sem consequências. Ela chorou mais alto, chamando a atenção de outras pessoas no café. Sempre o drama, sempre a tentativa de manipulação emocional. Eu te criei, Helena. Te dei tudo o que você pediu. Tudo, menos respeito. Tudo, menos confiança. Tudo, menos o direito de ser tratada como adulta capaz de tomar decisões. Mãe, você me deu coisas materiais, mas nunca me deu o que eu realmente queria. Ser tratada como parte da família. Ela se ajoelhou do lado da minha cadeira, segurando minha mão com força. As pessoas no café estavam olhando, constrangidas com a cena. Helena, eu te peço perdão. Por tudo. Mas para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. O perdão dela não era por mim. Era pelo patrimônio. Era pela reputação. Era pelo medo da cadeia. Se fosse perdão real, teria vindo anos atrás, quando eu ainda tinha a esperança de que as coisas mudassem. Mãe, eu avisei. Várias vezes. Pedi para participar das decisões importantes. Pedi para ser consultada. Pedi para ser tratada como sócia, não como funcionária. Vocês me calaram, riram de mim, me apagaram. Ela balançou a cabeça, negando, como se negar pudesse mudar o passado. Nós nunca fizemos isso. Até o final, até com a evidência do desastre na frente dela, ainda negava a realidade. Mãe, vocês fizeram exatamente isso, e agora estão pagando o preço. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa. O alívio que você está sentindo não é por ter me perdoado. É por ter medo das consequências. Saí do café sem olhar para trás. Às 6h12 da tarde, as viaturas da Polícia Federal entraram no estacionamento do prédio da holding. Não eram carros comuns da Receita Federal. Eram viaturas oficiais da PF, com sirenes e agentes armados. A situação havia escalado muito além de uma simples investigação fiscal. Agora era caso de polícia. Provavelmente alguém havia falado sobre as conexões políticas, sobre os contratos fraudulentos com o governo estadual, sobre o esquema de lavagem de dinheiro que envolvia muito mais gente do que apenas minha família. Eu estava numa lanchonete do outro lado da rua, com vista perfeita para o espetáculo. Agentes desceram das viaturas com maletas e equipamentos. Subiram para o escritório da holding enquanto funcionários começavam a sair, assustados. Alguns corriam para o estacionamento, outros ficavam parados na calçada, ligando para casa, avisando que chegariam tarde. Ou que talvez não chegassem. Do 10º andar do prédio, pude ver meu pai sendo escoltado até uma das viaturas. Ele me viu da janela da lanchonete. Nossa olhares se cruzaram por alguns segundos. A expressão no rosto dele era de traição absoluta. Como se eu tivesse quebrado um código sagrado da família. Mas eu não quebrei código nenhum. Eles que quebraram o código quando decidiram que eu não merecia fazer parte das decisões importantes. Quando decidiram que eu era descartável. Meu pai entrou na viatura sem resistir. Provavelmente o advogado havia orientado a cooperar completamente com as autoridades. Era a única estratégia que ainda poderia minimizar os danos. Minha mãe saiu do prédio poucos minutos depois, também escoltada, mas não foi levada. Provavelmente, só prestaria depoimento, por enquanto. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sua família vai pagar por isso. Não era ameaça de membro da família. Era de alguém de fora, provavelmente envolvido no esquema que agora estava vendo tudo desmoronar. Bloqueei o número e pedi um sanduíche.
Estava com fome pela primeira vez em meses. Era interessante como fazer a coisa certa abria o apetite. Como ter coragem para enfrentar consequências dava uma sensação de leveza que eu não sentia há anos. O prédio da holding continuava movimentado, com agentes entrando e saindo, carregando caixas e equipamentos, o império desmoronando em tempo real. Às 7h01 da noite, silêncio completo no grupo da família no WhatsApp. Nenhuma mensagem nova há mais de 2 horas. O silêncio era ensurdecedor depois de um dia inteiro de mensagens desesperadas, ligações não atendidas e tentativas frustradas de negociação. Eles finalmente haviam entendido que não havia volta, que não havia acordo possível, que a filha problemática havia orquestrado uma situação da qual eles não conseguiriam sair ilesos. Recebi uma notificação do sistema da empresa. Sua participação societária foi removida com sucesso. Sorri sozinha na lanchonete. Eles ainda tentavam me punir, mesmo estando sendo investigados pela Polícia Federal. Mesmo com advogados provavelmente orientando a não fazer movimentos precipitados. A remoção da minha participação societária era simbólica demais para resistir. Era a última tentativa de me excluir oficialmente. Não entendiam que eu não queria mais fazer parte daquilo, que a investigação havia me libertado de uma família que nunca me valorizou, que estar fora da sociedade era exatamente onde eu queria estar. Meu telefone tocou com uma ligação de Dr. Mendes. Desta vez atendi. Helena, eles removeram você da sociedade. Isso pode ser visto como retaliação pelos órgãos investigadores. Interessante como agora ele se preocupava com retaliação. Dr. Mendes, deixa eles se enforcarem sozinhos. Cada movimento desesperado que fazem só piora a situação. Ele suspirou do outro lado da linha. Helena, ainda há tempo de reverter. Parte do estrago. Se você testemunhar a favor deles. Testemunhar a favor de criminosos? Não, obrigada. Desliguei e bloqueei o número dele também. Não havia mais nada para negociar. Não havia mais família para salvar. Havia apenas consequências para serem enfrentadas e uma nova vida para ser construída longe de tudo aquilo. O prédio da holding estava quase vazio agora. Apenas algumas janelas ainda estavam acesas, provavelmente com advogados e contadores tentando fazer o impossível. Encontrar uma forma de minimizar décadas de crimes documentados. Paguei a conta da lanchonete e caminhei até meu carro. Era hora de ir para casa e planejar os próximos passos. Os primeiros passos de uma vida onde eu finalmente estava no controle. Às 8h45 da noite, estava no aeroporto, só com uma mochila nas costas. Não era fuga, era liberação. Pela primeira vez em anos, não precisava avisar ninguém para onde estava indo. Não precisava justificar decisões. Não precisava provar nada para ninguém. Comprei uma passagem para o primeiro voo disponível, não importava o destino. Acabou sendo Rio de Janeiro. Perfeito. Uma cidade onde ninguém me conhecia como a filha problemática da família Silva. Onde eu podia ser apenas Helena, uma mulher de 28 anos começando uma nova vida. Enquanto esperava o embarque, meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã. Você destruiu nossa família. Li a mensagem e senti uma paz profunda. Não raiva, não culpa, não tristeza. Apenas paz. Respondi. Não. Eu só parei de manter as aparências. Foi a última mensagem que enviei para qualquer membro da minha família. Desliguei o celular e guardei na mochila. A partir de agora, só silêncio. O voo decolou às 10 da noite. Pela janela do avião, vi as luzes de São Paulo ficando para trás. Junto com elas, ficavam também 28 anos de humilhações, exclusões e desrespeito. Ficava um nome que nunca me representou verdadeiramente. Ficava uma família que nunca me aceitou como igual. E ficava um império construído sobre mentiras e crimes que finalmente estava desmoronando. Nos próximos dias, semanas e meses, haveria consequências para todos os envolvidos. Processos, investigações, prisões, confisco de bens. Mas eu não estaria lá para ver.
Não estaria lá para ser culpada pelo desastre que eles mesmos criaram. Estaria longe, construindo algo novo, algo limpo, algo meu. O avião ganhou altitude e atravessou as nuvens. Fechei os olhos e sorri. Pela primeira vez em décadas, o futuro era uma página em branco esperando para ser escrita. E desta vez, só eu teria a caneta na mão. 3 meses depois, recebi um e-mail de um jornalista investigativo. Queriam minha versão da história para uma reportagem especial sobre corrupção em empresas familiares. Li o e-mail 2 vezes e deletei sem responder. Não precisava mais da validação pública. Não precisava mais provar que estava certa. Os fatos falavam por si mesmos. 17 pessoas presas, incluindo meus pais e minha irmã. 240 milhões em bens confiscados. Empresa fechada definitivamente. A investigação havia se espalhado para outras empresas do setor, derrubando uma rede de corrupção que existia há décadas. Minha pequena vingança pessoal havia se tornado a maior operação anticorrupção do Estado em anos. Mas eu já não pensava mais nisso como vingança. Era justiça. Era a consequência natural de décadas de crimes que finalmente haviam sido expostos. Era o que acontece quando pessoas acostumadas a se sentirem intocáveis descobrem que não são. Hoje trabalho como consultora independente para pequenas empresas que querem crescer de forma ética. Ironia do destino. Uso tudo o que aprendi sobre negócios com minha família para ajudar pessoas honestas a prosperarem sem quebrar regras. É um trabalho que me dá paz, que me permite dormir tranquila todas as noites. Moro numa cidade litorânea onde ninguém sabe minha história. Onde sou apenas Helena, a consultora que ajuda negócios locais. Às vezes acordo e por alguns segundos esqueço que um dia fui parte de uma família rica e influente. Esqueço que um dia carreguei um sobrenome que abria portas e intimidava pessoas. Agora meu nome é só meu. Minha reputação é só minha. Minhas decisões são só minhas, e pela primeira vez na vida, isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo. É tudo.